Olá, tudo bem com você? Estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus ao seu coração. Nós estamos passando por esses dias difíceis, onde nós temos que ficar aí nesse período de quarentena, num estado de isolamento, e atendendo às determinações nós temos, não temos, melhor dizendo, nos reunido nos nossos templos para a gente estar celebrando, para a gente estar adorando o nome do nosso Senhor, mas em contrapartida nós estamos aproveitando de todas as ferramentas que nós temos à nossa disposição para que nós possamos continuar a cultuar e a celebrar o nome do nosso Deus. Uma das ferramentas que Deus tem colocado à nossa disposição nesses dias é a internet, esses mecanismos, YouTube, para que a gente esteja então adorando a Deus, meditando na palavra de Deus, e essa é a nossa proposta aqui, meditar um pouco na palavra de Deus, através da internet, dos meios de comunicação que nós temos à nossa disposição. Então hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem em cima de um texto que é muito conhecido, talvez um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, que é o Salmo 23. Eu gostaria de me deter especificamente hoje no versículo de número 1, ao lado de João 3,16, talvez Salmo 23,1 seja o texto mais conhecido da palavra de Deus. E o texto diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse lindo texto, essa linda declaração de fé foi escrita por Davi. E Davi, como todos nós sabemos, ele era um pastor de ovelhas. E ele se apropria dessa figura de pastor, então, para falar da relação que ele tinha com Deus. Ele se apropria dessa figura para falar do cuidado pastoral de Deus pela sua vida. E eu gostaria que a gente estivesse meditando, pensando no que essa declaração pode significar para as nossas vidas, o que isso tem a ver conosco, o que Davi está querendo dizer ao dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui, automaticamente ao Davi dizer que o Senhor é o pastor da vida dele, ele está declarando que ele é uma ovelha. Davi é uma ovelha, ele está se enxergando aqui nesse contexto como uma ovelha. E ninguém melhor do que um cuidador de ovelhas para saber quais são as características de uma. E Davi ele conseguia notar como ele era frágil, tal como uma ovelha. Como ele era frágil, como uma ovelhinha é frágil. A gente consegue notar algumas características que demonstram a fragilidade de uma ovelha. Primeira coisa, a ovelha é ingênua. O pastor precisa estar sempre ali tendo atenção com as ovelhas do rebanho dele, porque caso ao contrário, se ele distrair um pouquinho, se as ovelhas, na verdade, se distraírem, o que vai acontecer é que elas vão acabar se perdendo. Então nós somos essa ovelha, muitas das vezes ingênuos, nós nos distraímos facilmente, e aí a gente acaba se distanciando da presença de Deus. Uma crise como essa que a gente está vivendo agora do coronavírus, às vezes é capaz de nos distrair e de nos levar para longe da presença de Deus. Por quê? Porque nós somos ingênuos como uma ovelha. Uma ovelha também é medrosa. Se ela não consegue perceber a presença do seu pastor ali por perto dela, ela começa a reagir com medo, ela fica desesperada, ela fica assustada diante do fato de que ela não consegue notar a presença do seu pastor junto dela. E aí ela começa a correr desesperada, e não só ela fica desesperada, mas ela apavora as ovelhas que estão ao lado dela também. Sabe de uma coisa? Nós somos igualzinho uma ovelha. Muitas das vezes nós reagimos com medo diante das situações adversas. E além de nós ficarmos apavorados, o que acontece é que a gente começa a apavorar as pessoas que estão ao nosso redor também, como as ovelhas fazem. Terceiro, uma ovelha não consegue se defender sozinha. Se ela for atacada por um predador, dificilmente ela vai conseguir sobreviver, porque ela não sabe se defender sozinha. Ela precisa de alguém para defender ela. E nós não somos diferentes. Nós precisamos da ajuda do alto para sobreviver. Nós somos limitados. Sozinhos nós não conseguimos nos defender, nós não conseguimos nem mesmo sobreviver. Olha só, algo invisível, algo que é nu, que a nosso olho nu a gente não consegue enxergar como um vírus. Tá mostrando a nossa fragilidade, que a gente não consegue se defender diante de um vírus. Nós estamos nos sentindo incapacitados, nós estamos nos sentindo vulneráveis a esse vírus, porque a gente não consegue se defender sozinho diante disso. Em quarto, uma ovelha é míope.
né? A ovelha tem dificuldade de enxergar com clareza, ela tem sérias limitações em sua visão. Nós também, muitas vezes, não conseguimos enxergar como nós deveríamos enxergar as situações, enxergar as coisas ao nosso redor, ao nosso lado. A gente não consegue ter um discernimento, né, espiritual para compreender as coisas que estão acontecendo ao nosso lado. A gente vê, né, essa situação do coronavírus, a gente vê isso como simplesmente algo horrível, como algo complicado e que enche o nosso coração de medo. Mas talvez se nós tivéssemos um pouquinho mais de visão, nós poderíamos compreender que tudo isso que está acontecendo aqui, né, a gente vai ver que é uma oportunidade talvez de Deus, de tratar, né, as nossas vidas, de agir nas nossas vidas e assim nos levar para mais perto dele. Então a nossa visão também é limitada. Então todas essas características que eu apontei aqui dessas ovelhas servem para apontar a fragilidade que uma ovelha tem. E Davi se via assim, ele se via como alguém frágil. Ele se via como alguém necessitado, né, do cuidado de um pastor. Né? E nós, de igual modo, nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade. Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez. Nós precisamos reconhecer que nós somos ovelhinhas ingênuas. Ovelhinhas que são totalmente dependentes e carentes de um cuidado pastoral. Né? Sozinhos nós não temos condição de sobreviver. Nós precisamos realmente entender isso. Eu creio que toda essa situação tem servido para mostrar isso para nós. O ser humano tem se colocado numa posição de Deus. O ser humano estava, né, se colocando numa posição onde ele se achava maioral, onde ele, né, se achava dono de si mesmo. Mas tudo isso tem servido para colocar a gente no nosso lugar. Para mostrar para nós que nós precisamos de alguém, do cuidado de alguém lá no céu, do cuidado de alguém que está disposto a nos ajudar, a nos auxiliar, e que sozinho nós não podemos nada. Mas em segundo lugar, esse texto mostra para nós que também temos um pastor. Davi, além de reconhecer que ele era essa ovelha frágil, ele reconhece também que Jesus era o seu pastor. Ele diz no texto, né, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é meu pastor. Eu acho maravilhoso, né, essa expressão, né, que ele usa aqui. Davi está falando de algo que ele mesmo havia provado na vida dele. Ele diz que o Senhor é o meu pastor. Ele não está dizendo, olha, o Senhor é o pastor do fulano, o Senhor é o pastor do ciclano. Mas ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor. Eu mesmo tenho provado o cuidado dele sobre a minha vida. Eu mesmo tenho provado, né, do quanto ele tem feito diferença na minha vida. Né? Ele está dizendo que Cristo estava cuidando, trabalhando na vida dele. Eu gostaria de dizer para você que da mesma forma que Cristo foi o pastor de Davi, ele deseja ser o meu e o seu pastor também. A semelhança de Davi, Cristo deseja, né, ouvir das nossas bocas, né, ouvir de nós dizendo o seguinte, olha, Jesus é o meu pastor. Jesus é o meu pastor. Jesus deseja salvar a minha e a sua vida. Jesus deseja cuidar da minha e da sua vida. Sabe de uma coisa? Jesus quer te fazer repousar nos pastos verdejantes dele. Jesus quer te levar para as águas de descanso dele. Jesus quer refrigerar a sua alma em tempos de tamanha dificuldade que nós temos vivido. Lá em João 10:11, Jesus diz assim, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sabe de uma coisa? Jesus um dia morreu lá na cruz do Calvário para dar a vida. E não só vida física para nós, mas a vida espiritual, a vida eterna, né? A vida que vence a morte. Cristo um dia morreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vidas. E ele faz, né, pelas suas ovelhas o que ninguém é capaz de fazer por elas. Jesus é esse pastor que quer cuidar da nossa ansiedade nesses dias. Jesus é o pastor que quer cuidar das nossas fragilidades como ovelhas. Ele sabe da nossa estrutura. Ele sabe que nós somos ingênuos. Ele sabe que nós somos medrosos. Ele sabe, né, que nós não conseguimos nos defender sozinhos. Ele sabe que a nossa visão é míope, é limitada. Então ele nos convida a colocar a nossa fé, a nossa confiança integralmente nele. E a semelhança de Davi, Jesus nos convida a ter uma experiência pessoal com Ele e provar do seu cuidado pastoral. Jesus te convida e me convida a dizer, Jesus é o meu pastor. Ele quer que nós tenhamos uma relação verdadeira. Ele quer que nós tenhamos uma relação íntima, uma relação profunda com Ele. Ele não quer ser simplesmente
o Deus de outra pessoa, o Deus do fulano, do Beltrano, do ciclano, mas Ele quer ser o meu e o seu Deus. Ele quer que nós tenhamos uma experiência real, uma experiência genuína, uma experiência verdadeira, integral com Ele, uma experiência pessoal. Ele está se mostrando para nós como o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Um dia Cristo veio a esse mundo, Ele veio para dar a sua vida em meu lugar, em seu lugar, para transformar a minha realidade e a sua realidade. Mas em terceiro e último lugar, eu gostaria de destacar aqui que Cristo é esse bom pastor e Ele não vai deixar que nada venha nos faltar. Davi diz isso, nada me faltará. Davi está reconhecendo aqui que se Jesus é o pastor da sua vida, Ele não vai ter falta de nada. E isso não significa que nós não vamos passar por problemas, que nós não vamos passar por crises, por dificuldades, longe disso. Mas significa que em qualquer situação que for, Ele estará cuidando de nós. Ele estará cuidando da minha vida, Ele estará cuidando da sua vida nos momentos difíceis, nos momentos de crise. Davi diz que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal nenhum, porque ele sabia que a presença de Deus estaria junto dele. Ainda que ele estivesse andando pelo lugar mais tenebroso do mundo, ainda que ele estivesse andando para aquele lugar que talvez traria medo ao coração dele, ele não precisaria ter esse medo, porque ele sabia que apesar de tudo isso, a presença de Cristo Jesus estaria com ele ali, né, fazendo companhia para ele naquela situação, naquele momento que ele estivesse passando. Sabe, ter Jesus como nosso Senhor e como nosso pastor significa que não vai faltar nada para nós. Não nos faltará problemas, mas por outro lado também não nos faltará cuidado. Não nos faltará provisão em todas as lutas que nós estivermos enfrentando. Em meio a toda essa crise que o coronavírus tem instaurado, todo esse caos que o coronavírus tem instaurado, né, no mundo e já aqui também no nosso país, na nossa nação, eu gostaria de desafiar você a confiar que nada vai faltar para você. Que nada vai faltar para você. Confie que a presença de Jesus, o bom pastor, estará junto de você, estará junto de mim, estará junto de nós nesses dias tenebrosos que nós temos vivido. Eu quero dizer que Jesus vai ser a nossa força quando nos faltar, né, a força. Eu quero dizer para você que Ele será o nosso protetor quando nós estivermos expostos. Eu quero dizer para você que Ele será aquele que vai nos fortalecer quando nós estivermos fracos. Então confie em Jesus, deposite sua fé nele. Que você, a semelhança de Davi, possa fazer essa linda declaração de fé, mas não da boca para fora, mas de coração, algo que expresse realmente a sua relação com Deus. Que eu e você possamos dizer, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Gostaria de orar por você, gostaria de orar, né, pela minha vida também, nesse momento. Convido você a fechar os seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos colocar totalmente a nossa fé, a nossa confiança, a nossa dependência no Senhor. Nós queremos reconhecer aqui nessa hora, nesse momento, a nossa fragilidade. Reconhecer que nós somos ovelhas ingênuas, medrosas, incapazes de nos defender. Nós reconhecemos a nossa visão limitada, que nós somos muitas vezes míopes. Nós queremos reconhecer que nós somos carentes de um cuidado pastoral. E nós queremos também declarar que nesse momento, Senhor Jesus, que Tu és esse pastor de quem tanto nós necessitamos. A semelhança de Davi, nós queremos dizer que o Senhor é o nosso pastor. Nós queremos provar do Senhor, nós queremos ter experiências reais, experiências profundas com o Senhor. Nós queremos ter intimidade, comunhão real e verdadeira com o Senhor. Nos ajuda realmente nesse sentido, Jesus. E também nos ajuda a entender que o Senhor é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. Ainda que nós tenhamos que andar pelo vale da sombra da morte, que nós não venhamos temer, porque nós vamos ter a certeza, a confiança de que a Tua presença estará junto de nós. E se o Senhor está ao nosso lado, nós não precisamos de mais nada, Senhor Jesus. Ainda que nós estejamos, né, passando por um vale da sombra da morte, mas se o Senhor estiver conosco, nós temos a certeza de que tudo ficará bem. Nós teremos a certeza de que nós chegaremos em segurança ao nosso destino, porque o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos sustenta. Nós queremos colocar nossa confiança em Ti. Como Martinho Lutero disse, uma masmorra com Cristo, né, é um paraíso. E nós queremos entender isso. Jesus pode ser o lugar que for,
mas se nós estivermos junto do Senhor, nós estaremos bem. Não nos deixe viver longe do Senhor, mas nos ajude a estarmos com o Senhor todos os dias da nossa vida, dependendo, confiando no Teu cuidado pastoral. Abençoa a minha vida, abençoa a vida desse irmão que está assistindo esse vídeo nessa hora, que nós possamos ser fortalecidos em meio a toda essa crise, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.